Olá, eu sou a Fernanda Verdasca Boton, supervisora editorial da Todas as Musas, editora Todas as Musas, e hoje nós estamos aqui para uma conversa com algumas autoras do livro Carreira Feminina, Transformando Desafios em Realização. Eu vou ler um pedacinho, um trecho do livro para vocês entenderem do que se trata a proposta desta publicação. A jornada profissional da mulher é sempre muito rica em superação de obstáculos, resiliência e aprendizados sobre si mesma. Este é um livro de histórias de mulheres, para mulheres executivas, professoras, juízas e empreendedoras contam como enfrentam os grandes desafios, como e que costumam marcar as diferentes fases da carreira feminina. O primeiro emprego, os dilemas da maternidade, preconceito, mudança, mostrar o seu valor e alcançar a liderança nas organizações. Assim, esperamos, dizem as autoras, poder inspirar e empoderar outras mulheres em suas próprias jornadas. Então, eu inicio essa nossa conversa com a Rosária. Boa noite, Rosária. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Rosária Russo, Rosária de Fátima Seger Macri Russo, que além de ter um capítulo no livro, nesse livro maravilhoso, também é organizadora. Então, Rosária, eu primeiro queria que você contasse para gente qual é a proposta, que tipo de texto a leitora ou o leitor encontrará dentro desse livro. Então, esse livro, ele surgiu de uma proposta entre nós, mulheres, que participamos, né, do Ruby Mulher, que é um local, assim, que a gente se encontra para tentar dar apoio, suporte e ter projetos para outras mulheres. Então, a ideia era realmente o que o título expressa, né? É nós, mulheres, falarmos dos nossos desafios. E aí a gente foi convidando várias pessoas, várias mulheres, né? A gente queria que esse livro demonstrasse, durante toda a vida da mulher, né? Os vários desafios que ela pode passar, não quer dizer que todas nós ou todas as mulheres passam, mas algumas passam, né? Então, a gente tentou colocar um pouco de tudo, né? Da cronologia, da carreira, né, e os vários desafios, como você falou, né, do início da carreira, da escolha da carreira, o equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, maternidade, é, mudanças, né, desafios também, teto de vidro, e a gente acha, assim, na hora que estava, eu e a Yumiko, que fomos organizadoras, e quando eu fui recebendo, né, os textos, a gente percebia que algumas, assim, elas relatavam, né, que era a primeira vez que escrevia, o que ia escrever, né, e a gente queria que elas contassem vivências delas ou de pessoas muito próximas, né, e foi um momento muito lindo, assim, sabe, receber esses textos, assim, tinha uns que vinham prontos, outros que tinham um outro ajuste, né, mas foi um processo muito inspirador, foi muito legal. E eu acho assim uma ideia muito legal desse livro, né, Rosária? Dou parabéns para vocês, que são Obrigada. histórias. A gente lê histórias, nomes, tem personagens com nomes, e quando a Uhum, gente lê as histórias, eu, por exemplo, me identifico com várias delas. Então, uhum, são coisas que as mulheres invariavelmente uhum, enfrentam na sua vida profissional. E dentro dessa proposta, Rosária, você traz um livro, que um trecho, desculpem, um capítulo, né? uhum, Que é o chamado Qual é o meu problema? O título. Qual é o meu uhum, problema? E aí, dentro desse Qual é o meu problema, tem uma personagem Fátima, e a uhum, personagem Fátima, ela pede demissão no momento que Rosária. Eu não sei se eu uhum. pediria demissão naquele momento.
né? Conta pra gente, você acha que foi a melhor solução para ela pedir essa demissão? Como você vê isso? Assim, é muito difícil, né? Eu acho que realmente por ter sido uma decisão intempestiva, né? Ela não aguentou mais, estourou, pediu demissão. Ela poderia ter feito de outra forma, né? Tanto é que ela foi um sofrimento, mas eu acho que ela também ela não conseguiu lidar com aquela situação e teve que fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente não consegue planejar a nossa vida, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente consegue, né? E nós somos humanos, se foi erro ou não, mas o importante é que ela, um tempo depois, entendeu que o problema não era ela, né? Porque muitas vezes as mulheres trazem isso para si, né? Eu que sou o problema, né? Então eu vou me mudar para me adequar, e quando não é isso. Então, eu acho que o mais importante que eu quero trazer nessa história é que o problema não era ela. E aí, o interessante, né, Rosária, você falou agora há pouco da questão do teto de vidro. Você acha que o problema, eu acho até essa palavra forte, né? Mas o teto de vidro, o problema da mulher, ele é realmente um teto de vidro? O que é esse teto de vidro dentro da organização empresarial? Uhum. O teto de vidro é uma barreira, né, que se coloca, né, e é invisível. Então você olha, você não vê, mas ele existe. Então é o linguajar das pessoas que não acolhe a mulher, às vezes os momentos de se reunir, é até a escolha, porque muitas vezes a gente toma decisões enviesadas que a gente não percebe. Então se você falar para um homem, você está sendo preconceituoso, ele talvez não perceba isso, porque ele acha que está tomando uma decisão racional, mas há um preconceito estrutural, né, que acontece. Então, esse teto de vidro é isso, é essa impossibilidade da mulher subir, e às vezes nem ela não consegue reagir a isso, né, e também não consegue entender, né. E aí é interessante, né, Rosária, porque a mulher ela tem o teto de vidro quando ela alça carreiras, alça cargos maiores. E aí eu vou Uhum. perguntar para você, você acha que dentro da academia, você como professora, também tem teto de vidro que a professora não consegue ir além de alguns cargos ou alguns estágios do magistério? Então, eu acho que, mais do que o segmento, né, depende muito da organização, né. Então, assim, o teto de vidro talvez assim, as mulheres na academia já tenham vencido um pouco, mas eu vejo muita dificuldade das mulheres na academia de conseguirem lidar com a família, de ter o espaço, assim, para produzir artigos, livros, aulas, e ao mesmo tempo também dar apoio, né, à sua família. Então a gente vê algumas iniciativas na academia, mas, assim, até na minha universidade, a vice-reitora é mulher, a minha diretora é mulher, mas isso não significa que nós estamos lá e estamos realmente presentes aonde a gente poderia estar. Então eu acho que a gente poderia estar num nível muito maior de participação na nas esferas mais estratégicas, né, do que nós estamos, né. Então eu acho que isso, assim, o que eu escrevi aconteceu quase há 20 anos, então de lá para cá há mudanças, há melhorias, mas não quer dizer que o problema foi solucionado, eu acho que ainda temos muito para avançar. Também acho. Deixa eu falar um pouquinho agora com a Gisele e depois eu volto para a Rosária. Gisele, seja bem-vinda. Você está sem. O seu microfone está desligado, Gisele. Então vamos esperar um minutinho para ela ligar o microfone. Ele está desabilitado. Juntamente com a câmera tem o microfone, ele está mutado. Pronto, me ouvem? Isso, É... ouvimos. Me perdoem. Imagina, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. É uma alegria estar aqui, Que bom. porque esse livro foi escrito com tanto carinho por
todas essas mulheres, e são histórias, contos tão interessantes, né, e significativos para nós, que poder falar disso de uma forma aberta, tranquila, num canal de comunicação, assim, é maravilhoso. Então, agradeço muito a todas as musas por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Gisele, a sua participação aqui. E a Gisele Cristiane da Silva, ela escreveu o capítulo que é intitulado de Bela, Negra, Atrevida, Profissional e do Lar. Tudo isso junto. Tudo isso junto. Que delícia! E Gisele, eu queria perguntar para você o seguinte: como você foi recebida? Eu estava falando com a Rosário da questão da academia. Como você foi recebida como professora do ensino superior, sendo uma jovem, mulher e negra? São três coisas que são colocadas à margem da sociedade. Como foi essa recepção, Gisele? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu fui criada num bairro boêmio aqui de São Paulo, muito famoso, acho que vocês todas conhecem, é o Vila Madalena, né? A Vila Madalena. E para uma mãe guerreira, uma mulher autêntica e muito forte, e até pelo meio que eu vivi, pela mãe que eu tive, eu não me via em nenhum momento como diferente de ninguém. Até porque no meu bairro a gente tinha músicos, tinha artistas de circo, tinha cantores, né, negros, brancos, pobres, ricos, a gente vivia muito misturado, né? Então, e pela própria criação, eu não me deparava muito com essa distinção que existe, né, naquele meia bolha que eu estava, né, até na adolescência e tudo mais. E aí, eu sempre achei que eu pude. Eu nunca me vi como negra ou como mulher, eu me vi como ser humano e que posso o que eu quiser, né? E talvez tenha sido essa a grande valia da minha valentia, porque eu me joguei para o mundo. Eu nunca achei que eu não poderia entrar em algum lugar, eu nunca achei que eu não poderia fazer uma faculdade, eu jamais achei que talvez alguém ia me barrar para fazer algo. Então, eu fui. Uhum. E, impetuosamente, eu segui em frente. Curiosamente, e talvez por sorte ou por destino mesmo, eu me envolvi com pessoas muito livres e muito abertas. E sofri preconceito, sim, mas é como se fosse assim, tá, vai embora, né? Quando eu chego na academia, eu sinto mais um mal-estar de algumas pessoas, e não de todas, por eu ser jovem, né? Uhum. E aí, é aquela história que eu entrava na sala de aula, os alunos pensavam que eu era aluna, né? Que era trote, porque eu tinha 27 anos, 28 anos, né? E aí, eu tinha que provar que eu era mulher e que era professora. E aí, eu comecei a me deparar com essas questões. Mas, alguns mais agressivos, alguns mais debochados, outros mais desconfiados. Mas como eu fui preparada para lidar com diversidades e com adversidade, então eu fui preparada para lidar com diversidade, com as diferenças e com adversidades. A gente consegue ter calma, né, para contornar essas situações. Na academia, foi uma época, eu entrei em 1999, eu era jovem, e eu me vi, assim, muitas vezes como uma exceção, assim, sabe? Uhum. Eu tinha colegas negros, mas era a minoria. No mestrado também, eu tinha poucas mulheres na minha sala, e a maioria era homem, branco, e eu tive a felicidade de, numa das aulas, né, de um professor, ter uma colega negra como eu. E foi assim, falou, nossa, tá bom, tá tudo indo, então. Oh, que legal, porque a nossa realidade, né, muito embora eu tivesse vivido o mundo de diversidade, quando você começa a ser ser pensante, você entende que tem coisas que estão tão diferentes, né? Você entende que você não se vê muito ali nos outros. Você não tem muita representatividade. E isso começou a me incomodar na fase adulta. Então, eu posso dizer para você que, na maioria das vezes, eu fui bem recebida, mas eu tive muitos comentários preconceituosos, né? Que eu aprendi a lidar e a responder e a não me baixar. Mas E no você fim, viu? acha,
Gisele, que hoje em dia isso mudou ou ainda existe esse desafio para as mulheres jovens e negras nesses ambientes? Existe porque nós temos um racismo estrutural aqui, né? Ele foi construído ao longo dos anos, né? Então, a gente tem pessoas que, por exemplo, eu tinha colegas do mestrado maravilhosos, mas eu tinha colegas que achavam que estavam me elogiando, falando que era uma negra de alma branca, e falavam isso achando que estavam falando uma coisa bacana, né? Então, a gente não pode nem falar que é pro lado da maldade, é estruturado, né? E quando eu falava, olha, isso não é elogio, não é. Imagina, você é linda, olha. Você nem tem, você tem traços finos, oi? Então é algo que é bem mais embaixo o buraco, né? Então, para tirar isso da sociedade demora. A gente começou tarde, são 130 anos, né? Que após a escravidão, a gente tem muita ainda luta, tem muita. Acho que não está fácil ainda. Eu acho que a gente evoluiu, mas ainda é desafiador para mulheres negras, na sua negritude mesmo, na consciência de ser negra e de se vestir e se comportar dentro da sua negritude, ser aceita de uma forma leve e ampla por todos. E aí a gente também não pode falar que é tudo ruim. Existem pessoas, por essa evolução, que são magníficas. E elas talvez fazem a gente ter esperança de falar, não, isso aí tem jeito. Né? Tem jeito. E aí eu vou parafrasear uma colega que colocou aqui um comentário, né? Sejamos guerreiras, né? A Gisele Guerreira, com a sua Dique, que é o nome da personagem, né? E a Rosário também, Rosário é linda, sua personagem, que também é uma mulher guerreira, a Fátima, personagem da Rosário, e a Dique, personagem da Gisele. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês duas e dizer assim que é muito bom a gente ter essas personagens guerreiras sendo retratadas no livro e vocês também, mulheres guerreiras que têm coragem de escrever isso para estimular outras mulheres. Então, Rosário e Gisele, agradeço muito a presença de vocês agora aqui, né? Então, um beijo grande para vocês duas. E gostaria de, antes de chamar as nossas próximas convidadas, lembrar a todos vocês, a todas vocês também, que Carreira Feminina Transformando Desafios em Realização está disponível em www.todasasmusas.com.br. E agora eu vou chamar aqui para a gente conversar a Sara e a Ana Paula. A Sara já entrou. Oi, Sara. Olá, e a tudo Ana bem? também. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Sara. Boa noite, Ana. Vamos começar com a Sara? Vamos lá, Sara. Pode ser. Então, a Sara Sustelo Santos escreveu o capítulo que tem o título Dilemas de uma garota de 23 anos. Sara, conta um pouco pra gente dessa garota de 23 anos, a garota que sentia ter o futuro nas suas mãos e de repente ela teve que abdicar desse futuro. Conta isso pra gente, Sara, como é essa história? Então, antes de mais, gostava de dizer boa noite a toda a gente e agradecer à editora Todas as Musas a presença aqui e a organização deste live. E também, claro, às autoras, as minhas colegas, que todas juntas escrevemos um livro fantástico. Em relação à sua pergunta, esta história, este capítulo, é inspirado numa história de uma garota que tem 23 anos, a Maria, que vai visitar os pais ao Algarve, que é no sul de Portugal. Ela vai visitar a família no Algarve e encontra assim, depara-se com muitas memórias do passado e é assim um momento de muita reflexão da sua vida. Ela está no seu quarto e encontra uma caixa com duas cartas
e estas cartas são cartas que ela tinha escrito quando era mais jovem, mais garota, quando tinha 15 anos e 18 anos, e são cartas que ela escreveu para ela mesma mais tarde ler. E cartas estas que descrevem, como falou, os desafios das mulheres, e neste caso de uma mulher bastante garota, bastante jovem, que ultrapassa entre uma fase da vida dela, desde o momento em que entra na escola secundária e que tem que começar a tomar decisões que influenciam a sua vida no futuro, até o momento em que entra e inicia no mercado de trabalho. E eu acho que o principal desafio nesta fase de vida é responder à pergunta: o que é que quer ser quando crescer? E esse eu acho que é aquela pergunta que toda a gente faz nos jantares de Natal, as tias: o que é que queres ser quando fores grande? E para ultrapassar essa pergunta e esses desafios todos desta idade assim jovem, eu acho que a Maria, a minha personagem, teve três grandes características que se destacam e que eu acho que a ajudaram realmente, e que ela também aprendeu a desenvolver, não é, com o tempo, que a ajudaram a ultrapassar. E a primeira seria a grande curiosidade e a vontade que ela tem de ter uma mente aberta, deixar tudo em aberto, ou seja, há muitas possibilidades, vamos aprender e vamos agarrar as oportunidades. E eu vou ter uma curiosidade em relação ao mundo que me rodeia. Portanto, não me vou especializar em nada, vou simplesmente apreciar e aprender aquilo que está à minha volta. A segunda é a introspeção profunda, ou seja, estas cartas que ela escrevia, estes momentos em que ela estava só com ela a refletir e a pensar, são muito importantes, e eu acho que isso é importante em qualquer fase da vida, não é? Parar para pensar, refletir nas decisões que temos de tomar. E por último, eu acho que uma vontade intrínseca cá dentro mesmo de ser melhor, de crescer, o tal growth mindset, uma vontade de evoluir, de procurar novos desafios, e portanto eu acho que com dedicação e com bons resultados as oportunidades acabam sempre por surgir, e portanto estes desafios foram ultrapassados desta forma, eu diria. E aí eu achei excelente essa ideia, Sara, de você falar assim, escrever cartas para si mesma, né? Falar o que eu gostaria e o que eu consegui. Sara, agora conta pra gente, você que tem 25 anos hoje, você já aprendeu algumas lições que você pode compartilhar com a gente e que você pode dizer, olha, eu gosto de aplicar isso na minha vida. Como é que a gente vai aplicar essas lições? Que lições são essas de uma menina de 25 anos que você pode passar para a gente, Sara? Eu acho que tenho muito mais a aprender convosco, todas as mulheres que estão aqui presentes e homens também, mas estão todas as mulheres que estão aqui presentes muito mais do que eu tenho para ensinar. Mas obviamente que nós vamos percebermos ao longo da nossa vida e logo no início de pequenas coisas que nos fazem aprender. E eu diria que com 25 anos já tenho outra confiança e outra independência e já tenho novas perspectivas sobre a vida do que tinha quando era uma garota, não é? Não é diferente. E eu diria que uma das lições que eu acho que aprendi e que quero continuar a ter e a manter na minha vida é saber que não é um desafio pequenino, uma decisão, um trabalho, uma oportunidade, uma experiência que me vai definir. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Eu acho que todo o conjunto de experiências, de erros, muito importante, de erros, de experiências, é o todo o que nos define, não é uma só pequena decisão, e por isso não há que ter medo. Não há que ter medo, porque o medo é um inimigo. E saber que podemos errar e que podemos crescer assim é ótimo. E, portanto, eu não estou focada em responder àquela pergunta: o que é que queres ser quando crescer? Eu não sei responder e não sei se vou saber quando tiver 40, 50, 60 anos. O que eu sei é que neste momento eu quero estar focada em criar um futuro aproveitando o caminho até lá, ou seja, aproveitando o presente, o que é que está a acontecer agora, as oportunidades que eu tenho. Saber se eu estou bem, se estou feliz, se estou a aprender, se estou a melhorar neste momento. Portanto, o meu objetivo não é descobrir quem é que eu vou ser, quem é que eu vou ser quando crescer, mas sim, de certa forma, criar aos poucos quem eu serei. E eu acho que é isto, honestamente. Até agora. Adorei, Sara, essa sua frase. Porque eu gostei, inclusive, que me deu a impressão, ouvindo você,
que a gente cresce a cada dia, mesmo aos 50 anos, eu já tenho 50, né? Estou a crescer, né? Então, o que eu quero ser quando crescer, não. Eu estou crescendo a cada dia. Então, Sara, muito interessante o seu texto, tá? A sua personagem da Maria. E vamos ver aí essa menina de 23 anos e a menina de 25 anos, o que elas estão crescendo. Sara, eu vou conversar agora com a Ana e peço para você Obrigada. esperar um pouquinho. Claro, Ana, obrigada. tudo bem com você, Ana? Oi, Fernanda. Oi, Sara. Tudo bem? A Ana Paula Bastos Arbache, ela escreveu o texto que chama Vem para o baile, maternidade e carreira. Ana, você é fundadora do Hub Mulher. Primeiro, fala um pouquinho para gente o que é esse grupo do Hub Mulher, que até a Sara, que está lá em Portugal, participa dele. Fala para mim, Ana. Ai, que legal. O Hub, para mim, é mais um filho muito querido. Ele surgiu no momento de vida em que eu ministro muita aula para executivos e executivas, e as minhas alunas, particularmente, paravam no chamado teto de vidro. E elas olhavam a minha vida, particularmente, eu fiz uma carreira um pouco mais estruturada, e me perguntavam, Paula, como você consegue equilibrar isso tudo? E o Hub Mulher, ele veio nesse sentido, a partir do momento em que juntamos 12 mulheres para fazer um evento muito legal, do PMI São Paulo, onde eu fui a idealizadora e a curadora, e a partir daí a gente percebeu que a gente podia mais ficando juntas do que separadas. Então, o Hub Mulher é esse coletivo de mulheres que querem fazer a diferença na carreira dos outros, né? Principalmente das mulheres. Então, é por isso que a gente está aqui. E eu acho interessante essa ideia, Ana, porque é a questão de vamos juntar, né? Essas histórias que você conta, que vocês todas contam, quer dizer, uma história, mais uma, mais uma, mais uma, acaba sendo um coletivo de histórias que pode inspirar outras mulheres. E aí eu entro Exatamente. exatamente dentro da questão da Laura, que é a sua personagem, a personagem que você coloca no texto Vem para o baile, maternidade e carreira. A Laura se assusta. Ela olha para uma colega dela que tem filhos. Tem algum barulho aqui, peraí. Ela tem filhos, ela olha para a amiga que tem filhos e ela observa: será que dá para juntar os dois? Né? Conta pra gente, Ana, dá para juntar e é importante as mulheres que juntaram serem exemplos para aquelas que estão vindo? Sim, olha que legal. Eu tenho 50 anos, você também, estamos com a Sara de 25, que nós temos o dobro da idade da Sara e estamos juntas compartilhando coisas tão interessantes. A Sara não precisa hoje se perguntar o que eu quero ser para crescer, porque ela tem várias opções, e eu e você estamos aqui para mostrar isso. Então, eu vejo que a história da Laura é muito isso. Hoje as mulheres têm esse dilema muito grande, o mercado de trabalho está mais competitivo, a gente sabe que no ciclo de carreira da mulher, aonde você precisa mais de empuxo, né, mais de estar ali robusta, é a hora que o seu corpo pede também para quem quer a maternidade. Então, é muito difícil. E quando eu idealizei a Laura, eu tenho uma sobrinha, não por acaso se chama Laura, e eu vivi muito essa experiência dela, do final da faculdade, dos bailes de formatura. Então, assim, acho que a Laura vai ser uma personagem muito interessante. Não que ela seja a mesma personagem, só usei o nome e um pouquinho da história. Mas de todas essas alunas que eu tive, eu me surpreendia muito, sabe? Tinha momentos em que elas escreviam no Facebook assim, ai, que legal, estou voltando da licença maternidade, estou super feliz, vou trabalhar, e às 5 horas da tarde estou voltando para casa, fui demitida. Não deu nem um dia da volta da licença maternidade, você acredita? E aí, Ana, a gente se depara com isso, essa tristeza, né, que nos embarga a alma. Justamente você queria perguntar para você, por que as empresas, elas têm essa questão que você tem que escolher a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. E às vezes a mulher também.
a mulher também passa pela cabeça dela, eu tenho que fazer uma escolha entre a vida pessoal e a vida profissional. Precisa fazer essa escolha? Olha, a nossa geração viveu muito isso, até porque as culturas organizacionais não estavam preparadas. Hoje, algumas multinacionais têm estruturadas as áreas de diversidade e inclusão, tem carreiras estruturadas para mulheres em diferentes fases da sua vida de carreira. Agora, na minha geração e na sua, não. Nós tínhamos que equilibrar muitos pratos. Eu tive 3 filhos, cheguei até o pós-doutorado, mas renunciei muita coisa na minha vida também. Hoje a gente tem empresas, e grandes empresas, você vê empresas que são associadas dos UEPs, da ONU Mulheres, e a gente tem um suporte para criar uma cultura amiga da mulher. E hoje nós também podemos escolher mais o ambiente que a gente quer trabalhar. Então eu vejo que há um processo de amadurecimento muito grande, mas eu alerto para uma coisa, a mulher tem que fazer a sua gestão de carreira. Nós aplicamos um game o ano passado sobre gestão de carreira, e uma das coisas que chamou a atenção é que a mulher não sabe fazer gestão de carreira. Então, Ana, adorei a sua colocação aí, né? Espero que a gente também consiga conversar posteriormente para você ensinar a gente a fazer gestão de carreira, né? E dizer para a Sara que, Sara, ficou mais fácil para você, mas ainda tem bastante coisa para lutar, hein, Sara? Sim, vou aprender muito, muito. Sara, tem uma batalha imensa aí pela frente, né? Então, Ana, adorei conversar com você, agradeço muito a sua presença. Sara, também agradeço muito a sua presença, tá? E gostaria de lembrar a todos e a todas que o livro Carreira Feminina Transformando Desafios em Realização está à venda, está disponível em www.todasasmusas.com.br. Meninas, um beijo imenso para vocês. Beijo, tchau, tchau, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau. E chamo agora para conversar com a gente a Denise Silva e a Márcia Batista. Denise, seja bem-vinda. Olá. Márcia, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, boa noite. Nós que agradecemos aí de vocês duas estarem aqui. Então, vamos conversar agora primeiramente com a Denise. Peço a palavra da Denise para a gente conversar. E a Denise Silva, ela escreveu o capítulo cujo título é Seguindo o Plano. Que plano? Então, vamos lá, Denise, com você. A Anne teve uma história de constante superação. Por que o resultado de exame de gravidez a assustou tanto? Eu tinha um plano e, de repente, veio o exame. Que plano? Fala aí para a gente disso, Denise. Pois é, eu acho que a história de Anne está conectada com um pouco do que a Ana Paula falou, compartilhou, né, da gravidez, o momento da gravidez durante a carreira. E a Anne, né, uma jovem negra, pobre, que em sua trajetória sempre precisou se superar, né, ela sempre precisou ir além para que sentisse a aceitação das outras pessoas, ela construiu até então sua carreira em trilha. O primeiro emprego veio após ela colocar no currículo o telefone do pronto-socorro da cidade, isso mesmo, porque na casa dela não tinha telefone. Com isso, ela conseguiu seu primeiro emprego, com isso também ela viveu o preconceito de perto, né? Então ela sentiu literalmente na pele isso, porém, o seu desejo de ir além a impulsionava. Né, ela conseguiu outros trabalhos, a tão sonhada faculdade, um curso noturno, porque ela precisava trabalhar durante o dia, mas enfim, conseguiu estágio, se tornou analista, se tornou coordenadora, se tornou gerente, um resultado positivo de gravidez. Então, essa carreira que vinha em trilho, em uma crescente, né, com esse desenho planejado pela Anne, né, desenhado pela Anne, esse sonho construído. E só que a Anne, ela sempre teve por perto, né, sempre teve rondando esse medo da não aceitação do outro, e a gravidez, ela trazia esse peso. Como será que vai ser essa recepção? Como será que vai ser esse aceite, né? Então, para uma mulher
negra, recém-promovida a gerente, a gravidez ela poderia ser o fim do trilho, né? E, contudo, nasceu aí, né, essa desconstrução de várias crenças da Anne. E nascia aí uma nova mulher, né? Então, a gravidez, ela lhe proporcionou uma ressignificação surpreendente em relação a como ela via o mundo e como o mundo a via, né? Então, ao comunicar sua gravidez, a sua rede a acolheu de uma forma surpreendente. E aí, esse medo inicial, esse susto inicial, ele foi transformado, ele foi ressignificado. E aí, Denise, você acha que esses planos que podem ser revistos, tem uma questão feminina que é mais fácil a mulher falar, peraí, eu tinha traçado um plano e de repente eu posso rever. Qual a opinião que você tem acerca de revisão de planos? A mulher, ela é hábil para fazer isso? Sim, eu acho que os nossos planos, eles podem ser revisitados o tempo todo, né? Então, a gente não tem que responder aquela pergunta de criança, né? O que você quer ser quando crescer, porque você pode transformar isso o tempo todo, né? Então, assim como a Anne, a minha carreira também foi uma constante busca de crescimento, de ascensão, de aceitação, e a gravidez, ela me proporcionou um novo olhar para a carreira, né? Então, eu passei a enxergar não só como trilha, mas como um mapa, como grandes possibilidades de realização, né? E hoje eu me conecto com ações que estão alinhadas com o meu propósito, que é poder oferecer ao outro a oportunidade de se desenvolver e de se potencializar na sua carreira. E eu quero poder compartilhar, né, com outras mulheres que a construção da nossa carreira está em nossas mãos, né, e que ela pode ser potencializada com as conexões certas, né? Então, com uma verdadeira rede de apoio que esteja ligada, que esteja conectada às nossas convicções, né? Aos nossos valores, aquilo que a gente acredita. Que legal, Denise. Interessante essa ideia da rede de apoio. Eu posso mudar o plano e construindo uma rede de apoio para me ajudar, não é isso, Denise? Isso mesmo. E o coletivo Hub Mulher, ele foi essa minha conexão, né? Ela foi essa minha descoberta, né? Hoje a gente está vendo aqui tantas histórias maravilhosas, né? Que dão inputs, que dão insights para a gente, para essa ressignificação, para essa mudança, para esse novo caminhar. E eu espero que, na verdade, esse livro possa ampliar essa rede de apoio, né? E que vocês possam dar rede de apoio para mais pessoas, para que a luta feminina seja aí importante, né? E eu queria falar agora com a Márcia. Márcia Batista, que lindo, né? Vista a sua pele, o título do capítulo da Márcia. Márcia, vista a sua pele. Fala para mim como que é que essa personagem, no seu aniversário de 20 anos, ela recebe uma carta do futuro. Quem enviou essa carta, Márcia? E do que se trata essa carta? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, então essa carta que veio do futuro é uma coisa assim interessante, porque no ano passado eu completei 40 anos, e aí eu resolvi, nesse capítulo, escrever essa carta e mandar uma carta para Márcia de 20 anos. Então, é uma carta que eu escrevi para mim mesma, né? Dando alguns conselhos, tentando apaziguar um pouco mais o coração da Márcia de 20 anos, que estava com tantas dúvidas se realmente valeria a pena todo aquele sacrifício para poder estudar, para poder pensar numa carreira. Então, é uma coisa assim que foi meio dark, né, como a série, mas na época eu nem tinha o conhecimento, mas depois desse ano eu conheci a série, o livro já estava publicado, e foi algo mais ou menos assim nesse sentido, né? Eu falei assim, então, eu sou você do futuro, vim do futuro para poder conversar um pouco com você sobre algumas coisas. Mas eu acho essa ideia maravilhosa, porque às vezes aqui em casa eu penso nisso, eu falo assim, nossa, se eu pudesse escrever para mim há 25, para minha pessoa há 25 anos atrás, para dizer para aquela menina, calma, vai dar certo, vai trilhando essa carreira, esse caminho, né? Márcia, você acha que essa carta, ela pode ser, você está falando, eu estou escrevendo para eu que era o passado,
mas também existem muitas mulheres que podem ler essa carta, né, Márcia? Que estão aos 25 anos e que podem aprender com você. Márcia, e aí eu queria saber de você, como cada você pode ajudar na ascensão da mulher negra na carreira profissional? Como cada pessoa pode colocar essa ajuda, Márcia? Sim, sem dúvida, porque eu acho que essa carta que eu escrevi, compartilhando um pouco da minha história, foi realmente um exercício, foi praticamente uma catarse, e foi muito bom. Para quê? Para reviver algumas coisas e também isso para me ajudar também daqui para frente, né, no futuro. E aí, o que acontece? Eu revendo a minha história e escrevendo isso. Eu percebi muito do que a Denise falou e de que as outras autoras também falaram, a importância da rede de apoio, né, dos anjos que aparecem aí na nossa vida e que vão nos ajudando dentro da nossa carreira. Então, eu acho que, assim, cada um de nós, muitas vezes a gente não tem noção do quanto que a gente pode ajudar, né, uma mulher negra. E por que eu especificamente estou falando de mulher negra? Primeiro que eu sou uma mulher negra e sou uma das poucas mulheres que hoje tem uma posição de liderança dentro de uma empresa. A gente sabe que a porcentagem é muito pequena. Então, eu acho que a gente precisa também começar a se incomodar com esse tipo de situação. Não é natural você entrar numa empresa, não é natural você chegar em lugares em que as decisões são tomadas e não ter nenhuma mulher negra ali. Por que isso? Né? Então, eu acho que o meu convite para nesse capítulo é justamente isso, é saber você olhar do seu lado, veja se tem uma mulher que você pode ajudar, uma mulher com potencial, e o que você pode fazer para poder caminhar junto com ela e mostrar para ela também que é possível sonhar. Porque tem muitas mulheres, especialmente as mulheres negras, que acreditam que aquele lugar não é para ela, né? Muitas vezes porque também ela não se vê representada, e por isso que é tão importante essa questão da representatividade, é tão importante também a gente apoiar as ações afirmativas e ficar inconformado com esse tipo de situação. É porque parece muitas vezes que a gente se torna invisível, né, Márcia? Então é a questão assim, nossa, eu estou precisando de uma executiva, eu estou precisando de alguém para fazer esse cargo, mas muitas vezes, mesmo a mulher não vê a outra mulher, não vê a outra mulher negra que está ao seu lado, né? Então que a gente não fique invisível, que as mulheres possam se ver, que os executivos possam nos ver, né? E que a gente possa compartilhar aí essa rede de anjos, de anjas, que a gente também seja anjas, né, para ajudar umas às outras. Adorei conversar com vocês, meninas. Querem falar mais alguma coisa? Não, foi um prazer estar aqui. É isso aí, agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Então, agradeço muito a Denise, agradeço muito a Márcia e espero, meninas, que vocês criem cada vez mais essa rede para amparar as nossas mulheres, né? As nossas mulheres, as mulheres negras, a carreira feminina. Lembrando novamente que se você quiser fazer parte dessa rede, adquirir o livro Carreira Feminina Transformando Desafios em Realização, que está disponível no site da editora, www.todasmusas.com.br e também no link da editora no Facebook. E agora eu chamo para a nossa conversa, dou um beijo grande para a Denise, um beijo grande para a Márcia, e chamo para conversar com a gente a Maria Paula e a Patrícia Galante. Maria Paula. Boa noite. E Patrícia. Bem-vinda, Patrícia Sá e Maria Paula. Sejam bem-vindas as duas. Obrigada. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Acho que da Patrícia está travando um pouquinho. Deixa eu começar antes com a Maria Paula. Vamos lá, Maria Paula, posso conversar com você? Maria Paula, é engraçado, vários capítulos vêm com ponto de interrogação. O seu também, né? Também. E agora, Cláudia. Então, Maria Paula N. Perides, que escreveu o capítulo que era E agora, Cláudia?
ponto de interrogação, o que você vai fazer, né? No seu conto, Cláudia resolve começar uma nova carreira aos 59 anos. Não seria melhor ela se aposentar e curtir um pouco a vida? Fala para mim, Maria Paula, que eu tô com 50, eu já tô a fim de me aposentar e deixar para lá. É difícil, né, Fernanda? A Cláudia, ela é uma engenheira, né? Trabalhou a vida inteira num ambiente muito masculino, precisou sempre trabalhar muito, era uma workaholic, né? Assim, construiu a vida em torno desse trabalho e, de repente, ela perde o emprego, né? Ela é demitida ali aos 59 anos e ela perde o chão completamente. O que ela vai fazer da vida dela agora? E o problema dela não é nem financeiro nesse momento da vida, né? Porque ela faz um acordo, ela está bem, ela está preparada, mas assim, o que eu faço da minha vida, né? O que eu toco daqui para frente, né? E aí, o aproveitar a vida, eu acho que é uma pergunta que vai variar muito de pessoa para pessoa. O que é aproveitar a vida, né? É viajar, mas você vai ficar viajando a vida inteira daqui para frente? Você vai passar o resto da sua vida viajando? Ou você vai sentar na frente da televisão? Vai sentar no sofá? O que é o aproveitar a vida, né? Então, eu acho que para cada um a resposta pode ser diferente. Eu acho que tem gente que pode querer aprender uma coisa nova, fazer um curso, se dedicar a um trabalho voluntário. A Cláudia ainda sentia muita vontade de continuar trabalhando. Ela construiu a vida em torno disso. Ela é uma pessoa que está produtiva, está na batalha, e ela queria continuar trabalhando. E ela encontra muita dificuldade, né, em voltar, até que ela tem insight, já tem ajuda de alguns anjos aí também, e resolve começar uma carreira nova, uma carreira completamente diferente a essa altura do campeonato, por que não, né? E eu achei interessante isso, porque você usa a expressão geração prateada. Não tinha ouvido aí, eu achei bonito. Eu falei, gente, eu estou fazendo parte da geração prateada. Adorei. O pessoal fala muito até na economia prateada, né? Porque se você pensar assim, a gente, se você começa a trabalhar com 22 anos, né, e se aposenta com 60, você trabalhou aí 38 anos, você tem mais uns 30 pela frente, pelo menos, né? 35, enfim. A conta não fecha, né? E é um pessoal que tem disposição, se está bem de saúde, pode contribuir, pode continuar trabalhando, e a gente ainda encontra muito preconceito para essa profissional mais madura se recolocar no mercado de trabalho, né? A gente fala muito da diversidade, fala de gênero, fala de o problema da mulher, fala de LGBT, da temática racial, mas a temática da idade, da profissional mais madura, ela ainda precisa ser melhor explorada, a gente precisa de um apoio maior para essa geração que está a fim de continuar no mercado de trabalho, né? São pessoas que têm as suas características para contribuir, geralmente tem uma inteligência emocional mais bem desenvolvida, tem paciência, tem capacidade de fazer diagnóstico, de compreender, tem muita experiência para compartilhar, né? Podem não ser tão rápidos, podem não estar a fim de trabalhar mais 60 horas por semana, mas tem muito para agregar. E a gente vê ainda muito preconceito para essa faixa etária. Então, eu quis direcionar um pouquinho para esse lado da discussão, mais para a parte mais madura da carreira feminina. Eu achei muito interessante, Maria Paula, porque é difícil, né? A gente ouve as pessoas falarem de vários tipos de preconceito, e aí, de repente, o preconceito de não, você está muito velha para essa carreira, acho que é melhor você desistir, você fazer outra coisa. Curtir a vida, né? Né? Mas eu quero curtir a vida trabalhando, e daí qual o problema, né? Então, esse preconceito que a Maria Paula coloca aqui para gente no texto dela, também que a geração prateada enfrenta. Então, ser mulher e ser mulher com os cabelos prateados. Exatamente. Ficou ótimo, né? E agora eu chamo a Patrícia Sá. Patrícia, tá me ouvindo? Patrícia, tudo bom? A Patrícia está com um pequeno delay. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, eu estou com muito. Então, vocês estão me ouvindo? Façam assim, se vocês estiverem ouvindo direito. Então,
A gente está ouvindo com alguns cortes, Patrícia. Então, eu vou fazer a pergunta, tá? E aí a gente vai, à medida do possível, tentando entender a sua ideia, tá? Então, primeiramente, eu queria dizer bem-vinda, Patrícia. Patrícia Risselli Galante de Sá. E o capítulo da Patrícia chama Em Caso de Turbulência, Mude o Destino. E aí, Patrícia, no seu capítulo você fala sobre a lacuna entre as entregas da profissional feminina e o reconhecimento pela chefia. Por que você acha que uma pessoa feminina é preterida nas promoções apesar de ter alta performance? Eu entrego, mas parece que ninguém vê o que eu entrego. Como é isso, Patrícia? O meu capítulo, né, é uma mistura de algumas situações que eu vivi com outras que eu assisti, onde as mulheres muitas vezes se matam de trabalhar, performam às vezes acima da média, e quando chega a hora de uma promoção, essa promoção vai para um colega que é homem, ou como eu vivi situação de nepotismo. Um nepotismo meio adaptado, porque, na verdade, não eram parentes, mas eram amigos das chefias. Então, essa história conta, né, a trajetória de uma mulher que trabalha entregando resultados, é sempre elogiada, é colocada em projetos desafiadores, consegue entregar esses projetos. Houve uma série de promessas, mas essas promessas nunca se transformam em realidade. E também tem uma situação que é uma situação muito desafiadora para a gente, que é quando você é prometida a um cargo que uma pessoa amiga sua está ocupando na empresa, e que então ainda gera toda um drama moral de que você está sendo cogitada para alguém que não tem ideia de estar num processo de fritura, né? E aí você avisa a pessoa, não avisa, como é que vai ser se essa pessoa descobre que depois é você que está ocupando essa função. Uhum. Então, isso é algo que a gente vê recorrente nas empresas, até por terem formatos de avaliação de performance um pouco obscuros, onde as regras do jogo não ficam muito claras, né? Onde nem sempre a promoção vem por mérito, né? Vem por outros critérios que são critérios subjetivos e pessoais. E eu acho que, claro, todo mundo precisa entender que performance técnica não é o único critério. A gente já há muitos anos ouve falar da questão da inteligência emocional, da capacidade de liderança, de gestão de equipe, mas o meu capítulo chama a atenção de por que tantas mulheres reclamam que não conseguem galgar os cargos de chefia, muito embora elas estejam entregando resultados. E aí, numa certa um cruzamento com o que a Paula falou, que nós temos casos dentro do Hub também conhecidos, um desinvestimento da empresa na carreira das mulheres em função ou de maternidade ou etarismo descarado. Ou seja, você atinge uma idade em que o RH da empresa não acha que vale mais a pena investir na sua carreira. Então, você passa a ficar ali cumprindo a tabela, né? Você está ali entregando resultado e não está vendo a recompensa pelo seu trabalho.
E aí, Patrícia, dentro dessa postura que a gente observa nas empresas, que você está colocando, que é uma postura muito comum nas empresas, você poderia falar para as mulheres que estão nos assistindo o que você acha que funciona melhor para as mulheres subirem na carreira? Serem fortes e assertivas ou acolhedoras e comerem pelas bordas? Como é que eu faço para melhorar o meu elemento de conseguir subir na carreira? Olha, sabe por que que eu escolhi o nome Diana para minha personagem? Porque ela é o nome civil da Mulher Maravilha. E é isso, né? A gente fica com dilema entre ter que matar um leão por dia e assumir um jeito de liderança masculino que é mais assertivo, que se atropelando, ou a gente fazer uma liderança feminina que é mais acolhedora, bom, eu acho que isso tem que mudar. Nós estamos às vésperas da era dos soft skills serem mais valorizados. Então, eu acho que finalmente vai chegar a hora onde mostrar vulnerabilidade no ambiente de trabalho e ter essa postura acolhedora vai fazer um melhor líder do que aquela pessoa que fica domadora de leão, controlando o que as equipes estão fazendo. A mulher tem que se vestir de terno, taier, para ficar quase parecendo um homem. E eu acho que o home office agora, com a entrando em tela, os gatinhos subindo no computador, acho que vai dar uma acelerada nessa história de que somos seres humanos, não mudamos, né? Quando a gente passa do portal da empresa, a gente vira uma outra coisa. Nós temos que ser pessoas mais integrais. E eu acho que as mulheres têm essa capacidade de conectar, acho que vai ser muito valorizada daqui para frente. Então, eu agradeci, assim, vou agradecer tanto a Patrícia quanto a Maria Paula, porque agora eu aprendi. Eu posso ser uma mulher platinada e ser uma mulher sensível que eu tenho chance de me dar bem. Não é? Então, agradeço muito a Patrícia de trazer essa questão da sensibilidade que você pode trabalhar dentro do mercado de trabalho. E a Maria Paula de falar para a gente que, mesmo quando somos platinadas, devemos continuar no mercado, né? Então, lembro todos e a todas que o livro está à venda, disponível no site da Todas as Musas, www.todasasmusas.com.br, Carreira Feminina, transformando desafios em realização. Agradeço muito a Patrícia, agradeço muito a Maria Paula. Conversar com a gente a Ruth Obrigada. e a Yumiko. Esperar a Ruth e a colocando lembrando que no Facebook da editora também tem o link para a compra do livro. Além disso, gostaria de lembrar a todos vocês e a todas vocês que após a gravação a gente também coloca tudo disponível para vocês no Instagram. Então, bem-vindas a Ruth, bem-vinda a Yumiko, as nossas duas últimas convidadas importantíssimas, né? A Ruth Duarte Meneghetti e a Yumiko Watanabe. Começo com a Ruth. Ruth, posso começar com você, Ruth? Com prazer, muito obrigada. Então, Ruth, seja bem-vinda. Ruth, você tem um texto que o nome é Doutora Maria, Luz para os que foram apagados. Conta pra gente, quem é essa Doutora Maria que está iluminando os apagados? Bom, muito obrigada pelo convite, é uma honra, né, fazer parte de todas essas histórias. Em verdade, a história Maria
né? Luz para os que foram apagados, ela indica muito a importância de um sentido na nossa vida. Como juíza de direito, eu percebi na minha trajetória, especialmente para as mulheres que têm uma sensibilidade ímpar, a importância de darmos um sentido para a nossa vida. E nesse relato, foi muito bem, assim, explicado como podemos conciliar a trajetória familiar, profissional, há também a questão de ações humanitárias, que é algo que a minha vida profissional foi caminhando. Então, para mim foi muito importante poder lançar ideias e que levem essa valorização da vida. Então, esse foi o meu objetivo. Quando nós percebemos, por exemplo, esse momento de isolamento social, nós percebemos o quanto questões envolvendo quadros de agravamento das causas da saúde psíquica vem crescendo. Isso porque a minha profissão é juíza de direito, e nós percebemos o quanto essas questões, principalmente que envolvem a coletividade, elas trazem sequelas. E quando nós damos um sentido para a nossa vida e conseguimos ainda ter o privilégio de associar uma carreira profissional, isso faz com que tenhamos um êxito. Então, para mim, eu fiquei muito feliz dessa oportunidade e da minha trajetória especial de vida de poder conciliar aquilo que eu acredito com também a possibilidade de atuação. E aí, Ruth, você é juíza. Você acha assim que a partir do momento que nós temos mais mulheres nesses patamares, né, de ser juíza, as mulheres que estão sofrendo diante da justiça, elas podem confiar mais na justiça, porque existem mulheres que também lutam por elas? E é interessante, né, porque quando nós falamos na igualdade, né, a igualdade entre homem e mulher, hoje já ficou muito bem estabelecido que não admitir a igualdade entre homem e mulher significa lesão a direitos humanos, né, tamanha gravidade que são esses atos. Então, a justiça, ela vem também caminhando todas essas conquistas que vocês bem aqui, né, mencionaram da iniciativa privada. Então, sem sombra de dúvida, a mulher ela tem uma sensibilidade tão diferenciada que a justiça pode e deve confiar, as mulheres podem e devem confiar na justiça, porque com certeza esse olhar, essa sensibilidade para essas questões, hoje em dia estão cada vez mais sendo verificadas, porque é muito importante. Por exemplo, uma questão que o Hub vem tratando é a questão da violência doméstica. E nós percebemos o quanto é algo cultural, né, que nós precisamos não somente da punição, mas também construir caminhos de prevenção como esses, né, que é formando, como nós assistimos antes, a Ana Paula mencionando, né, a importância da gestão da carreira, ou a Sara falando que nós não precisamos ser cobrados, né, de forma tão incisivos de uma resposta àquilo, à questão profissional. Então, nós precisamos contar com a justiça, que tem ainda grande credibilidade no nosso país, para que essas questões sejam cada vez mais, ou a questão do racismo, para que seja cada vez mais levantado, né, essas bandeiras possam ser levantadas. Então, agradeço muito a Ruth, e espero que as suas palavras se concretizem, né, que realmente cada vez mais a mulher possa confiar na justiça. Eu vou procurar a justiça e vou ser justiçada, né? Vou até inventar essa palavra, né? E agora eu queria chamar a Yumiko. Yumiko, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite.
E aí o Mico, a gente começou com a Rosária e a gente vai fechar ouvindo as palavras da Yumiko, que a Yumiko também é organizadora do livro. Então, Yumiko, antes de você falar do seu capítulo, queria que você falasse qual a importância que esse livro tomou para você, ou os contos tomaram para você falar, vou organizar um livro. Conta pra gente, Yumiko, o que é essa batalha de organizar um livro. Foi um desafio muito grande, né? Na verdade, fiz aí a parceria com a Rosária. Dou mais crédito para a Rosária porque a gente teve que se dividir, né? A gente trabalha, a gente tem os nossos compromissos, nossas reuniões, e confesso que foi bem trabalhoso, mas foi muito prazeroso, porque falar com cada uma das autoras, né, pedir para que elas enviassem o texto, conversar com a editora também, né, com o Flávio, para que a gente conseguisse organizar e compilar todas as informações e juntar todas as informações para poder enviar para a editora, foi uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha feito isso. Foi minha primeira vez. O Flávio, da editora, ele ajudou muito a gente, ele deu as instruções, né, do que a gente deveria fazer, e foi muito bacana, porque a gente também não sabia, algumas não sabiam o que era conto, então a gente aprendeu juntas, todas juntas, né, foi o nosso primeiro livro, espero que a gente consiga lançar muito mais livros, né, contando mais histórias aí, que agreguem, né, na vida das pessoas, mas foi bem trabalhoso, sim. A Rosária, ela se dedicou muito, né, no livro, ela foi a grande, por isso que eu falo, né, dou crédito para a Rosária, porque ela foi, assim, a pessoa que mergulhou de cabeça e eu estava ali, né, em segundo plano, então a Rosária foi me falando, agora a gente precisa disso, precisamos daquilo. Então fizemos uma dupla para conseguir chegar nesse momento aqui do lançamento do livro. E eu vou dizer para você, Yumiko, que foi um prazer para nós também recebermos o livro, né? O Flávio, que é o nosso editor, quando ele recebeu, ele falou: nossa, que interessante, que legal essa proposta, né? E entrou como aquele homem feminino defendendo a proposta e falando: eu também quero, né? Ai, que bacana. Fazer parte desse projeto. E o Mico, eu queria falar um pouquinho do seu capítulo agora. O capítulo chama A Ambição Profissional, Sonhos Pessoais. Como balancear? Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: adiar ou não adiar a maternidade frente ao que nós mulheres enfrentamos no mercado de trabalho? Como é essa pergunta? A gente adia ou não adia? Como é que a gente faz, Yumiko? Na verdade, o que eu conto um pouquinho no livro, eu acho que o meu capítulo ele é o menor de todos, porque é muito simples, né? O mercado de trabalho ele é muito agressivo, né? A gente se depara aí com N situações, com diversos tipos de empresas. Né, graças a Deus, aí eu me deparei com empresas grandes, multinacionais, que prezam a diversidade, mas a gente sabe que tem empresas que, infelizmente, ainda nem chegaram nesse estágio, né? E, obviamente, é claro, né, muito claro que a carreira feminina versus a maternidade, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Existem muitos líderes, que eu nem sei se eu posso chamar de líderes, que ainda fazem a preferência por homens, né, para estar naquela posição, porque mulher, ela precisa se ausentar, ela precisa, né, cumprir o horário de trabalho, porque ela tem uma dupla jornada, porque depois do trabalho ainda ela tem a escola, tem a casa, tem várias atividades aí que estão adicionadas à rotina da mulher. E as empresas, tem muitas empresas que, conversando, né, com algumas pessoas, a gente se depara com esse cenário que a mulher, ela não é a bola da vez, né? Quem é a bola da vez é aquela pessoa que está mais disponível, que pode viajar, que pode fazer uma reunião até altas horas da noite. Então, a gente sabe que isso existe, né, no mercado de trabalho. E aí a questão da maternidade é um dilema muito grande na vida das mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas precisam trabalhar, não é mais igual antigamente, na época da minha mãe, por exemplo, que a mulher podia ser a dona de casa e o homem era aquele que fazia o papel, né, de trazer a comida para dentro de casa, né,
trabalhar para o sustento da família. Não é mais assim, né? Então, a mulher, ela precisa, sim, se posicionar. Essa questão da ambição, ela se tornou muito presente na vida das mulheres. Por quê? Porque as mulheres, cada vez mais, elas querem estar naquela posição, né? Então, o que a Lara, que eu conto um pouquinho, né, no livro, é que a Lara, ela se viu numa posição que ela podia cada vez mais alcançar um patamar maior de carreira e não só naquela posição que ela tinha. Então, quando ela viu que o cenário dela era um cenário muito amplo, a ambição começou a crescer, por que não? Né? Então, a Lara deixou a questão da maternidade de lado, porque ela queria, sim, provar que era possível. A mulher naquela posição, ela pode, sim, ser reconhecida e alcançar o next step de carreira, né? A próxima posição de carreira, né? Então, foi isso. Então, a Lara, ela abriu mão, né, da questão da maternidade, e no livro eu conto que ela sofre com isso, né, porque depois que passa toda essa fase, esse turbilhão de querer se colocar numa posição respeitada, numa posição maior do que ela tinha, a vida da mulher, ela tem um prazo, né, para a questão da maternidade. Então, vai chegando lá nos seus 30, 33, 35, pode ser que isso não seja mais possível, né, com os próprios óvulos, né, e aí a mulher se depara numa questão de fertilização in vitro, né, e outras tentativas aí de reprodução humana, né? Então, essa questão da ambição versus a carreira feminina, eu não acho que a mulher precisa adiar. Eu acho que, na época, a Lara não tinha tantas informações como ela poderia ter hoje. Porque, por exemplo, hoje eu me deparo, até conversando, né, com algumas mulheres mais jovens, muitas congelam os óvulos. Então, essa questão, né, de adiar a maternidade, pode ser que elas possam adiar a maternidade, congelando seus óvulos e alcançando o seu sonho mais, né, lá na frente. Então, eu falo um pouquinho disso no livro. E aí você citou a questão das empresas, né? Que a empresa multinacional, ela acaba estando mais preparada para a diversidade, para aceitar essa questão feminina, do que uma empresa nacional. Como que isso vai prejudicar a carreira da mulher? Na verdade, se fala muito em diversidade, né? As pessoas falam muito, praticam pouco. Esse é o grande problema. Eu acho que se as empresas e os líderes, né, praticassem mais o que se fala, o que se escreve, eu acho que a gente teria, assim, eu acho que seria mais fácil, né, para a mulher se aceitar, né, e se colocar e aí numa posição, né, com uma ambição aí de um next step de carreira melhor. E eu acho que, assim, a questão da diversidade, ela é muito escrita, muito falada, mas na hora do vamos ver, por exemplo, né, uma mulher que ela trabalha com muitos homens dentro de um projeto. Ela precisa viajar, ela tem o horário, né, do aeroporto, ela tem o horário de entrega de projeto, ela tem reunião com o cliente. Então, quando você se depara com esse cenário, está escrito lá, né, que a diversidade existe, mas e na prática? Na prática não está existindo. Por quê? Porque ela está no horário do aeroporto, ela está no horário do cliente, ela está no horário que a empresa precisa que ela esteja dentro do cliente, né? Então, assim, a diversidade existe até a página 2, quando não impacta os negócios da empresa, né? Então, eu falo um pouquinho disso, né, da questão da diversidade, porque precisa se praticar mais aquilo que se escreve. E precisa praticar, inclusive, né, Yumiko, a Patrícia colocou aqui para a gente numa mensagem, praticar na questão de que também a licença paternidade, ou seja, vamos efetivamente dividir, né? Então, isso que é importante, nós termos homens que também sejam femininos, que nos ajudem, né? Então, quero agradecer imensamente a Yumiko, imensamente a Ruth,
E vou pedir para vocês se eu posso ler um trecho da Clara Piloto para a gente entender e fechar. Claro. A Clara coloca aqui para a gente no livro: com notável integridade e coragem, cada autora descreve e compartilha os desafios que tem encarado a vida profissional feminina, gerando aprendizado prático, poderoso e persuasivo para as leitoras e os leitores. Então, Yumiko e Ruth, vocês que são as que estão fechando, quero assim agradecer muito a coragem de vocês terem escrito esse livro e o Mico de ter organizado essa obra, né, para mostrar para as mulheres que é importante e é possível aceitar esse desafio para termos realizações no futuro. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada também ao Flávio, né, que nos apoiou aí nessa jornada, nesse desafio. E espero, como eu disse, né, espero poder contar com vocês nas próximas edições. Então, Obrigada, estamos aqui. Fernanda, obrigada, Yumiko. Obrigada. À disposição da Yumiko, da Ruth e de todas as escritoras da carreira feminina. Encerramos assim essa nossa conversa, espero que todos e todas tenham gostado e convido vocês a adquirirem o livro Carreira Feminina Transformando Desafios em Realização, que está disponível no site da editora www.todasasmusas.com.br e também no Facebook da editora. Finalizamos essa live lembrando que ela também estará disponível posteriormente no Instagram. Agradeço muito a presença de vocês, de coração, meninas. Tchau, tchau. Muito obrigada.